reunião, vocês só votam se elas são aceitas ou não. A questão de que agora a gente está tendo reunião online, né? Então, as datas têm que ser assinadas pelos secretários, pelos presidentes e pelos conselheiros. Como nós estamos em uma questão, como é que eu posso dizer, complicada, né, para ficar se encontrando e indo correndo atrás de assinatura, a gente vai considerar, nesse primeiro momento, enquanto a distanciamento social é um pedido do governo, a gente vai considerar que vocês não precisam ter as datas assinadas nos relatórios. Claro que quem puder assinar e enviar o parecer de assinatura junto vai ser melhor, mas não vai ser uma coisa que a gente vai descontar de vocês ou que a gente vai cobrar de vocês nesse momento. Tá, a Lari, tu tá com aquela imagenzinha? Isso. Se puder aumentar um pouquinho. Eu trouxe aqui um modelo de uma ata para vocês. Lembrando, isso aqui é só um modelo. Não quer dizer que as atas têm que ser todas escritas nesse sentido, até porque a ata é baseada na reunião, né, no registro da reunião, e as reuniões são feitas em cima de protocolos. E cada protocolo, um protocolo é diferente do outro. Então, eu me perco às vezes, gente, aparece as coisas aqui na tela de quem entrou, quem saiu, e às vezes eu me distraio. Isso, as atas fazem parte, é o registro da reunião, e a reunião elas são feitas baseadas no protocolo. O protocolo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Mas, nesse modelo aqui, é de uma reunião normal, assim, né? E eu... Para de aparecer. Todo mundo tá vendo, gente? Inclusive, o que a Lari tá... Sim. Tá. Aumenta um pouquinho ali na parte, um pouco para baixo. Isso, aí. A parte de cima, que é o cabeçalho, é a parte da ata que é meio... Como é que eu posso dizer? Ela não muda, entendeu? Esse cabeçalho aqui, ele tem que ser mais ou menos igual para todas. Aqui, onde diz ata número 0... padrão, isso. Obrigado, Camila. Ele é padrão. Aqui, vocês colocam o número da ata. Por exemplo, a primeira ata que vocês vão escrever é a ata de posse. É a primeira ata do AL. Então, vai ser a ata de número 1. Cada início de AL muda esse númerozinho aqui. Ele reseta, né? E daí, cada ata vai seguir esse número. Acontece que, outra coisa que vocês têm que se atentar é que, ali onde diz ata da reunião tal, sendo esta a reunião tal, o número... Ai, gente. Ata da reunião de número tal, do AL 2020-2021, do Léo Clube, o clube de vocês, sendo esta sei lá, segunda reunião ordinária. Isso aqui é um número que vocês têm que se atentar, porque, por exemplo, a segunda reunião ordinária é diferente da, sei lá, terceira assembleia festiva. Então, vai ter dois números nas atas, que vocês têm que seguir. O número das atas em si e o número da reunião ordinária ou o número da assembleia, entendeu? Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Eu não sou muito didático. Se a reunião for sem protocolo. Se a reunião for sem protocolo, a questão da ata em si não muda, porque como eu falei antes, a ata é só o registro da reunião. Claro que se a reunião tem um protocolo, tem tudo... o protocolo serve para vocês se organizarem, né? Para na hora da reunião não ficar uma coisa perdida, para que ela seja... Isso. Então, quando ela for sem protocolo, o que eu estava explicando é que é isso. A ata, vocês vão escrever ela vai ser só... Isso.
Exatamente isso que o Lourenço falou. Daí, tipo, se for uma reunião extraordinária, sei lá, a primeira reunião extraordinária, mas a ata é a número 5, entendeu? Não sei se será essa a dúvida. Isso. Enfim, a questão do protocolo é essa. Ele serve para vocês se organizarem na hora de escrever, de fazerem a reunião, mas escrever a ata em si, inclusive eu encorajo vocês a tentarem escrever a ata sem olhar para o modelo, pelo menos como um exercício, entendeu? Não que vocês não possam usar um modelo para escrever as atas, mas é bom para vocês exercitarem o fato de que a ata, vocês têm que escrever o que vocês estão vivenciando na reunião. E uma dica que eu vou dar para vocês, aproveitem que as reuniões estão sendo feitas online e conversem com os presidentes para vocês fazerem, por exemplo, aqui no Meet, que pode ser gravado, ou nesses aplicativos que vocês podem gravar a reunião, porque daí vocês gravam as reuniões de vocês, e daí você já tem salvo na hora de escrever a ata, fica muito mais fácil, porque vocês não precisam ficar lembrando, ou às vezes vocês anotam no caderninho desculpa, anotam no caderninho e esquecem muitas coisas, então se vocês tiverem as reuniões gravadas, facilita horrores. É, a gente tem que ver as coisas boas no meio das coisas ruins. Ainda Eu não não. sei, eu não sei se vocês têm mais alguma questão a respeito das atas em si, porque eu não tenho, como que eu posso dizer para vocês? Claro, vocês têm que se ligar nessas questões mais técnicas, né? Que é, por exemplo, não pode ser colocar, quando vocês forem escrever um número, não pode colocar só o número, tem que escrever o número por extenso. Vocês não precisam colocar o número, não é obrigado, mas o número por extenso tem que estar. Quando for usar as siglas, como por exemplo, companheiro Léo, a primeira vez que a sigla for aparecer na ata, ela tem que ser por extenso. Depois ela pode ser abreviada. Por quê? Porque a ata, ela tem que ser fácil de ser lida por alguém que não esteve presente na reunião e por alguém que não sabe do que você está falando, do que aquilo foi, do que foi aquela reunião. Quando não tem conselheiro na reunião, classifica como? Não entendi a pergunta. A reunião, ela vai ser ordinária do mesmo jeito? Se não tiver o conselheiro? Eu nunca me perguntei isso, mas eu imagino que sim. Eu posso olhar melhor sobre isso e te responder depois, mas... Posso me intrometer um pouquinho, galera? Essa pergunta da Nadi é só porque ela vem a vários ALs já sendo feita desde a Cat do Linson, porque por Lions Internacional, um Léo Clube só pode fazer uma reunião se tiver um conselheiro ou um companheiro leão acompanhando. Mas eu acho que por isso a pergunta da Nadi. Mas desde a AL da Cat do Linson já não tem tanto essa restrição, porque dificulta muito a vida dos Léos, assim. Desculpa me intrometer, mas só para... Não, inclusive pode se intrometer sempre que precisar, Sabrina. Uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária. A Lari depois vai explicar um pouquinho melhor sobre a questão das reuniões, mais para frente. É isso, Lari? Isto. Mas, enfim, eu vou deixar essa parte da explicar sobre as reuniões, a diferença de reunião, a diferença entre a assembleia, vai ficar com a Lari mais para frente. E daí, se continuar a dúvida, aí vocês perguntam mais pro final. Mas, enfim, como a Sabrina falou, a questão dos conselheiros, eu imaginei que fosse isso, porque que precisasse ter um conselheiro, mas a gente não vai ficar analisando isso em específico, entendeu? Se teve um conselheiro ali para classificar se a reunião é ordinária ou qualquer outra coisa. A parte mais importante que eu gostaria que vocês entendessem a respeito das atas é que... Pois é, essa questão dos conselheiros. Mas é isso, que vocês entendam que a ata nada mais é do que um registro. Ela não precisa
ser engessada no sentido de que você obrigatoriamente tem que escrever dentro daquele molde do modelo que a gente vai mandar para vocês. Ela só precisa ser escrita de uma maneira clara, e que é para que uma pessoa que não esteve presente na reunião consiga entender do que vocês estão falando, e ela tem que seguir a norma culta e tudo mais, entendeu? Questões técnicas, mas, enfim. Não sei, sobrou mais alguma dúvida a respeito disso? Tudo isso vai estar no manual, tá, pessoal? Para vocês lerem melhor, mais explicadinho as questões mais específicas de como escrever como ela tem que ser escrita dentro da norma culta. E lembrando que a numeração da ata, né, ela reinicia, né, cada início de AL. Tem, às vezes, alguns clubes que continuam, né, a numeração. Acho que Gente, Oi. e além disso, ó, eu perguntei aqui o Jonathan, é meu namorado, ele é presidente do Santa Maria. Aí eu tirei a dúvida com ele dessa questão da numeração. Ela reinicia a cada L, mas agora, tipo, independente de ser, eu não lembro qual companheiro que falou isso. Mas que a numeração das atas, ela vai seguindo, independente do tipo de evento. Se é reunião extraordinária, ordinária, a gente sempre vai ter até o fim do AL números corridos das atas, né? Isso. Era uma dúvida que eu tinha. Isso, aham. Porque na hora que vocês forem arquivar as atas do AL, elas vão seguir, tipo, a primeira ata do AL, a segunda ata, a terceira ata, entendeu? Tem a numeração das atas e tem a numeração das reuniões. A primeira numeração é a numeração das atas, que ela segue independente de se for a 18ª reunião ordinária e a segunda assembleia. Vai continuar sendo a 20ª ata, entendeu? Acho que é isso. Podemos passar para o próximo assunto. Se houver alguma dúvida que não tenha sido respondida, no final a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Lari? Tu tá mutada, minha amiga. Eu tava falando, o boicote. Então, pessoal, o ofício, né? O ofício seria, tipo, mais ou menos uma carta que a gente usa geralmente para quando a gente vai solicitar doação para alguma campanha, propor uma campanha para fazer em conjunto com algum outro clube, convite para evento também. E a gente vai enviar, né, um modelinho padrão para vocês, vai estar tudo no Drive, né, com papel. Vocês podem mudar, né, a gente vai enviar com a nossa timbrada, mas vocês podem mudar para a timbrada de vocês, se tiver, né, se não podem usar a nossa. E também a numeração dela reinicia todo o AL. E ali tem uma questão muito importante, né, que a gente ressaltou em relação às abreviações, né, que as abreviações, elas podem ser utilizadas em ofícios a serem enviados dentro do movimento Leo ou Lions, sem necessidade de escrever por extenso, mas quando for enviado para algum destinatário que ele não pertence ao movimento Leo ou Lions, deve ser escrito somente por extenso, né, porque nem todo mundo conhece todas as nossas siglas e etc, né. Esse é um ponto bem importante, né, para a gente não se perder. Que nem ali a gente ressaltou os termos, né? Deixa eu dar um zoomzinho. Esqueci de dar um zoom. Né? Do leoisticamente, saudações leoísticas, eles são utilizados em ofícios para pessoas que têm conhecimento do movimento Leo Lions, né? Dentro do movimento. Para destinatários que são fora do movimento, utiliza-se o atenciosamente. Só uma questão ainda sobre os ofícios. Assim como as atas, eles têm a numeração que recebe todo o início do AL, como a Lari falou, mas se atentem para o fato de que existem dois tipos de ofício. Um ofício circular, que é quando um ofício é enviado para mais de um destinatário, o mesmo ofício, para várias pessoas é um ofício circular. E um ofício normal. Esses dois tipos de ofício, cada um tem a sua numeração. Então, por exemplo, quando um ofício é circular, você já enviou um ofício para uma pessoa, para um destinatário.
E daí o segundo ofício da L é um ofício circular, esse é o primeiro ofício circular, entendeu? Não é que nem a ata, que é por número corrido, que segue a mesma linha. Cada um tem a sua numeração. Ficou claro isso? Ok. Me avisa se mandarem alguma coisa no chat, porque como eu tô apresentando, eu não consigo enxergar. Tá, aí vamos falar um pouquinho sobre a parte dos formulários. Essa parte aqui, antigamente vocês tinham que mandar o Léo 72, que era um formulário que constava a diretoria do próximo AL, que vocês tinham que mandar no último trimestre. Ultimamente, hoje em dia, com o MyLCI, não usa-se mais o Léo 72, então por isso a gente nem vai mandar ele para vocês, porque só vocês cadastrando a diretoria no MyLCI já conta. Então, a gente colocou aqui só o Léo 04, que é um ofício que vocês precisam, um formulário, que vocês preenchem juntamente com o tesoureiro do Lions de vocês, quando vocês precisam de materiais do Lions Internacional, como kit de novo associado, pins de associados, pins de diretoria, e aí vai, todo tipo de material que vocês precisam do Lions Internacional, vocês pedem com esse ofício. Então, esse formulário. E daí aqui no manual a gente colocou o endereço do Lions Internacional, né, e junto com o material que a gente vai colocar no Drive para vocês, a gente vai disponibilizar esse formulário lá, para quem precisar enviar para o Lions Internacional. Mas eu encorajo vocês de novo, que entrem no site do Lions Internacional, porque lá tem vários outros tipos de materiais, formulários, uma infinidade de coisas que vocês podem, sei lá, perder horas lá vasculhando e lendo tudo. Ele é um sitezinho um pouco complicado, meio confuso, mas ele tem bastante materiais para vocês olharem. E daí, a questão dos protocolos, a gente está enviando junto, vai enviar junto com os materiais, colocar no Drive no caso, um manual só sobre protocolos. O protocolo, ele teria que ser a responsabilidade do diretor social. Mas a gente sabe que tem muitos clubes que não têm diretor social, e mesmo que tenha diretor social, o secretário e o presidente também tem que saber do que se trata, né, o protocolo de uma reunião ou de uma assembleia e de tudo mais. Então, e como o protocolo é um assunto extenso e ele é cheio de regras, ele é cheio de coisas específicas, a gente está mandando um manual sobre protocolo separado. E daí lá vai ter tudo explicado, qual é a diferença, que nem acho que foi a Camila que pediu, a Dai pediu a diferença entre uma reunião ordinária e extraordinária. Lá no protocolo tem explicações sobre todos os tipos de reunião, sobre como montar uma mesa, enfim, tudo que vocês podem imaginar de protocolos está nesse manual. E ele tá num formato, assim, bem didático. Tem o sumário, se vocês quiserem, inclusive sobre as reuniões, é o segundo tópico. Não tá um negócio extenso, né? Porque eu sei como eu já fui secretária, eu sei como é maçante quando mandam aqueles textão, tu fica meio assim de ler, mas ele tá num formato bem legal de se ler, assim, bem interativo, e que eu acho que vocês vão gostar. É bastante fácil de ler, gente. Tudo que vocês precisarem, tiverem dúvida sobre reunião, sobre qualquer coisa, tá ali naquele manual. É só ler com calma. Assim. Eu aconselho até vocês terem uma versão impressa, né? Porque às vezes tu não tem acesso a um computador ou não consegue abrir o Drive, né? Não tem internet, e tu tem aquela versão impressa ali, dá uma folhadinha e tu já acha as coisas, né? Até deixar junto com o material do clube lá, né? Quando precisarem. Posso passar, amigo? Pode passar. Então, RTMA e o RTC, eles seriam a movimentação, né, dos associados, né? Existem... O RTMA, ele é
ele é dividido em 3 partes, né? O completo, que é com as informações de todos os associados, ativo, forâneo, né? O de inclusão, que seria se tiver alguém novo só, né? Que daí você preenche ali. E o de exclusão, se alguém que sair, etc. Né? Já o RTC, ele é preenchido com os dados dos convidados e dos pré-léus, né? Que daí vai o endereço, o e-mail, o número de telefone, né? Já aí as nominatas, né? São as informações e os dados da diretoria, né? E eu peço para vocês, se tiverem alguma mudança ao longo da L, que vocês atualizem e reenviem para nós, né? Porque, querendo ou não, toda L tem algum outro errinho na nominata, de e-mail errado, número errado, né? Então, a gente pede que vocês tenham bastante atenção no enviar, né? Porque às vezes a gente põe até um número errado nos grupos e tal. Dê bastante cuidado com isso. Eu quero só, enquanto a Lari está falando sobre isso, o RTMA e o RTC, antigamente eles eram documentos separados. Hoje em dia, as meninas do DM ainda não enviaram para a gente o modelo, para a gente botar no modelo, junto com os materiais para vocês no Drive. Mas assim que elas mandarem para a gente anexa lá junto. Hoje em dia, a gente imagina que eles vão ser no mesmo documento, porque é uma planilha do Excel, que vocês têm que atualizar. Eu acho que eu vou... Tem aí para mostrar, que deu para a apresentação. Eu vou compartilhar aqui. É só porque eu tenho uma coisinha específica. Isso, Luísa. A L passada já foi no mesmo, eu imagino que vai continuar, porque é bem mais fácil e mais prático que seja na mesma tabela, né? Eu vou colocar... Esse aqui... Vocês estão conseguindo ver? Tá carregando. Ele é um RTMA do Léo Clube de Iraí, do ano passado, desse último trimestre, só porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá aparecendo aí? Tá. Tá. Uhum. Tá. Essa parte aqui da data, ali, que tem no RTMA, né? Isso, eu preciso que vocês prestem atenção, porque, por exemplo, se a posse do clube de vocês, que nem a de Iraí, foi, sei lá, no dia 15 de junho, então, a data inicial desse RTMA é no dia 16 de junho, porque ele pega, esses últimos dias, eles têm que entrar em algum lugar, em algum relatório, eles precisam constar. Esse dia 16 até o dia 30 de junho, ele precisa constar em algum lugar. E ele não está constando no RTMA do quarto trimestre do AL passado. Então, ele precisa constar no primeiro trimestre desse AL. E se vocês finalizarem o relatório, sei lá, a entrega do relatório é dia 5 de outubro, e vocês finalizarem, fecharem e enviarem para nós no dia 25 de setembro, então a data final ali no RTMA, no relatório, é... Que dia que eu falei? 25? 25 de setembro, entendeu? Ao invés de ser o dia 5 de outubro. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender Ai, desculpa, Camila. O RTMA e RTC é uma tabela no Excel. Mas vocês estão conseguindo entender a questão das datas? Porque senão se perdem... Tá, eu vou explicar de novo. Digamos que, tá? Exato, Luísa, para facilitar, envia no último dia. Não, gente. Mas... eu não ia dizer isso, mas... Mas, enfim, é só porque vocês precisam se atentar para que não se percam dias entre o envio de um relatório e o início de outro, entendeu? Isso, as datas têm que fechar. O final de um relatório tem que ser o início do próximo. Não pode, mesmo que vocês enviem antes um relatório, esses dias que estão faltando ali, eles precisam constar no próximo, entendeu? Eu acho que assim fica mais
mais fácil de entender. O primeiro inicia na posse, exato. O dia da posse de vocês, no clube de vocês, é o dia que começou a L de vocês, né? Que vocês assumiram como a secretaria. Então, para que não se perca essas coisas. E é por isso que no formulário eu pedi para vocês se vocês tinham acesso ao último RTMA do quarto trimestre do L passado, para que vocês consigam ver até que dia ele foi e para que vocês não percam associados, porque senão vocês acabam enviando um RTMA que às vezes pode estar incompleto, entendeu? Tá faltando o associado, tinha um associado no outro, e daí nesse ele simplesmente sumiu, tu não sabe o que aconteceu com ele. Então, se vocês não têm acesso ainda do RTMA, o último L, peçam para os secretários antigos, que eram secretários antes de vocês, que eles enviem esse RTMA para vocês, para que vocês não percam nenhuma informação importante. Certo? Até aqui? Exato, Camila. Assim, vai ter uma data diferente, mas não, cada um coloca, tipo assim, a sua data que quiser, né? Mas é isso, cada um tem a sua data, porque é a data, tipo assim, nem todos os clubes tiveram a posse no mesmo dia, e nem todos os clubes... Não. Tipo, vocês têm o dia padrão para enviar o relatório para nós, né? Que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Mas esses dias, assim, essas troquinhas, o prazo. Mas o RTMA em si, de que dia ele vai até que dia ele vai, é cada clube que tem que se atentar a isso. Desde que não se percam dias. O RTMA, assim, o RTMA passa da data do... Porque olha só, o RTMA que eles enviaram do quarto trimestre, eles tinham que enviar até o dia 20/6. Então, teoricamente, o máximo que o RTMA cobriu foi até o dia 20/6. Se a posse de vocês foi depois disso, digamos, do dia 25, esses dias ali, do dia 20 até o dia 25, eles precisam constar em algum lugar, entendeu? Isso, sobre, puxa pro de vocês. Em questão de datas, eu tive reuniões depois de enviar o relatório do quarto trimestre, antes da posse de virada do AL. Elas contam em que data começa os... Tu diz, tipo, no relatório de atividades? De relatório de atividades, elas contam para isso agora. Só... Sim, mesmo que... Porque as atividades do clube não podem se perder. Né? Então, vocês pode colocar... O certo seria que a primeira atividade do AL seja a posse, né? É o correto. Mas se vocês tiveram atividades do clube entre essas duas datas, para vocês não perderem essas atividades em questão de relatório, a gente vai considerar se vocês colocarem, não tem problema. Mas lembrando que a primeira ata desse AL, tem que ser a ata da posse, porque é quando vocês assumiram como secretários, né? Quando o presidente assumiu como secretário, como presidente, enfim. Exato. Tá, e a parte das nominatas, que nem a Lari estava falando,
O presidente de vocês, os presidentes já enviaram as nominatas porque fazia parte de uma atividade que o Rich fez com eles no quarto trimestre como vice-presidentes, que era enviar a nominata do seu próximo AL. Então, a gente já tem as nominatas de todos os clubes. Então, vocês não precisam enviar elas agora no início do AL. O que a gente pede para que vocês façam como dica é, se vocês não têm acesso a essa nominata ainda, peçam para os presidentes de vocês, porque eles têm a nominata que eles enviaram para o Ricardo. Peguem essa nominata e vejam se ela está certinha, se está faltando cargo que não foi colocado naquela nominata, enfim, se tem e-mail errado, se tem número errado. A gente vai mandar um modelo de nominata para vocês, junto com o resto dos documentos, e daí vocês passem essa nominata para aquele modelo já, para que vocês tenham salvo a nominata do clube de vocês já no modelo bonitinho. E se houve alguma alteração entre a nominata que a gente já tem e agora, tipo, do final do AL passado para esse agora, se houve alguma alteração na nominata do clube de vocês, vocês mandam pra gente de novo. Entenderam? Tá claro? Tá. Acho que pode continuar, minha amiga. Beleza. Acho que teu mímica é atenção. É. Eu vou ignorar um pouco, porque eu não posso ajudar ele agora. Peraí. Que não tá aparecendo aqui. Dá pra ver? Ainda não. Tá carregando. Demora um pouquinho. Isso. Tá, vamos lá. O relatório, entrando na parte dos relatórios, né? Não sei se ficou claro que a gente tá entrando na parte dos relatórios. O relatório trimestral de atividades é o quê? Todas as atividades do clube num documento. É basicamente isso. Como a gente estava comentando antes, se teve essa diferencinha entre o final, o envio do último relatório e a posse de vocês, e teve atividades do clube nesse meio tempo, vocês podem colocar nesse relatório agora. Essa nossa oficina é uma atividade? Pode considerar uma atividade, porque se fosse presencial, a gente estaria na posse, né? E a posse é considerada uma atividade. Então pode considerar uma atividade. Inclusive, daí no RTA, eu acho que eu vou apresentar de novo, minha amiga, para eu mostrar para eles. Beleza. Como a gente vai fazer. Foi? Tá carregando. Eu acho que sim, todas as oficinas que vocês participaram constam sim como atividade. Acho que o Davor, né, vai participar de presidente e vai constar como atividade também. Todas as oficinas constam como atividade, sim. Tá, vocês estão vendo aí o RTA? Isso, né, o print, e depois no final a gente vai tirar um print, né, se vocês quiserem abrir a câmera, aí nós enviamos no grupo para vocês salvarem, né, daí para os presidentes, vice, vocês peçam um print também para terem guardado, né. Eu não sei se tá aparecendo aí o relatório? Tá. Tá. Os outros relatórios dos outros ALs, quem viu sabe que eles tinham uma capinha. Opa, eu tô mandando errado. Ele tinha uma capinha, era todo bonitinho e tudo mais, mas a gente resolveu simplificar nesse. Isso aqui é o que vocês têm que ter para enviar para a gente nos relatórios de atividades. O tipo de atividade, se foi uma campanha, se foi um evento, se foi,
enfim, o tipo de atividade que foi, o título, não precisa ser um título mirabolante, né, pessoal? Pode ser, sei lá, campanha de arrecadação. A data, aí aqui, por exemplo, se foi uma atividade que vocês fizeram durante vários dias, por exemplo, campanha de arrecadação de alimentos, e vocês foram arrecadar alimentos no dia 4, 5, 6 e 7, aí vocês colocam aqui na data 4, 5, 6 e 7, para não ter que fazer um negócio, gerar um negocinho desse de atividade para cada dia que vocês foram, entendeu? Não sei se ficou claro. Gente, não se preocupem com os prints das oficinas, porque elas é para estarem gravadas, então qualquer coisa, né? E qualquer coisa, as tesoureiras, tirar print, o Rich tirou print também do ofício. Qualquer coisa vocês podem pedir até para nós, que a gente pode solicitar com eles os prints, não tem problema. Então, e daí essa questão das datas, para vocês não terem que gerar uma coisinha dessas de atividade para cada dia que teve a arrecadação, por exemplo, colocam todas as datas numa só, porque senão fica um relatório muito extenso, com muito print, fica um documento muito enorme, muito gigante para ficar pesado, entendeu? E acaba sendo que, na verdade, não foram várias atividades, foi uma atividade só em vários dias. Não sei se ficou claro essa parte. Cortou o áudio. Em que momento? O que eu estava falando? Quando tu estava falando de registrar uma coisa só. Ah, eu sim. acho que é a minha internet que tá ruim. Nessa questão de que, por exemplo, digamos que vocês estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para doar, e daí vocês saem para arrecadar durante 5 dias. Ao invés de fazer que cada dia conste como uma atividade, entendeu? Tu coloca ali na parte da data todos os 5 dias que vocês foram. Porque foi uma atividade só, foi a atividade de arrecadar alimentos, mas foi feita durante vários dias. A mesma coisa que, por exemplo, uma campanha, uma atividade de 5 datas, exato. Uma campanha... Que nem agora, aqui em Iraí, a gente está fazendo uma campanha conjunta com o Clube de Frederico, né, de arrecadação para as pessoas que foram atingidas com aquele ciclone, né, que um monte de casa caiu e tal. A gente fez uma doação esse sábado, hoje a gente já levou mais coisa, e provavelmente ao longo da semana a gente vai levando mais coisa, né, tirando foto e tal, mas vai constar só como uma atividade, não uma atividade cada dia que eu fui lá e entreguei as doações, entenderam? Mesma coisa se for, tipo, por exemplo, que a gente faz aqueles mutirão, né, para doar sangue, às vezes, né, alguma outra campanha de arrecadação de alimentos. O Davor está com a questão se as oficinas é uma só no relatório com várias datas, e a Camila falou que não sabe que são oficinas diferentes. Para ser bastante sincero, eu não cheguei a pensar tão a fundo nisso. Vamos fazer assim, ó. Depois que a gente acabar essa oficina aqui, acho que tem que separar, porque a gente pode conversar um pouco depois, e daí a gente fala lá no grupo. Separa? A gente vai... Oficinas são oficinas diferentes, né, mas vamos ver certinho com o pessoal no grupo. A gente vai conversar melhor depois sobre isso. E daí a gente fala fala lá no grupo. Pode ser? A princípio sim, mas a gente vai confirmar, bem certo. Se a gente conta como uma ou com... Sim, muito boa dúvida, Davor, muito obrigado. No intervalo do quarto trimestre, início do nosso, terá uma nova numeração. Agora no primeiro trimestre, a partir da primeira atividade que vocês vão colocar ali, é a primeira atividade entendeu? Aqui, atividade 01, mesmo que tenha sido uma atividade feita entre o dia 20 e o dia da posse, consta como atividade número 1. Elas não vão ter... Entendeu? Tá.
E daí, local, aí se foi feito, tipo, por exemplo, que nem, quem foi que falou aqui no... A Camila falou. Exato, plataforma. A plataforma que foi feita, ou, por exemplo... Pois é, Dávora, é o que eu tô pensando aqui, se não seria melhor para vocês não ter que ficar correndo atrás de print e encher o relatório só de oficina, se a gente não resolve fazer, tipo, oficina de dirigentes, mas aí a gente decide isso, conversa melhor sobre isso depois, e daí a gente repassa para vocês no grupo. Pode ser? Enfim, pessoal, a questão do relatório de atividades é isso aqui. O local, se for feito online, for, por exemplo, uma campanha online feita nos stories do Instagram. Aí o local é, sei lá, Instagram, entendeu? Isso aqui também não é... eu achei a ideia do Davor de juntar, assim, eu imagino que seja melhor para vocês e pra gente também, para não ficar com ter que corrigir um relatório muito pesado. Enfim, esse é o relatório trimestral de atividades. E daí, outra coisa que você tem que se atentar em relação ao relatório de atividades e às atas. Por quê? Quando você tem que colocar as oficinas também aqui nessas atividades, né? Aqui nessas atividades. Então, para vocês não se perderem, cada reunião é um... Ai, meu Deus. Dá um problema aqui no computador, desculpa. As atividades, o relatório de atividades pode ajudar vocês a manter o controle sobre o número das atas, né? Porque cada reunião vai ter o seu número de atividade também. Eu acho que questão de RTA é isso. E vou passar agora para o relatório de atas, que eu também vou, só um pouquinho que eu vou trocar aqui. Trocou a guia aí? Lari, Tá? trocou o que aparece aí para vocês? Trocou o Sim, relatório? Tá. sim. O relatório de atas e ofícios. Vocês... isso aqui tá tudo desconfigurado, pessoal, mas quando a gente for mandar para vocês, ele vai estar configurado certinho. Ah, que tu abriu direto ali no Drive? Porque aqui no Drive ele aparece desconfigurado. Mas quando eu tiver no link para vocês, ele não vai estar com essa coisa feia aqui em cima. É o relatório onde vocês vão compilar todas as atas do trimestre, uma embaixo da outra, né, em ordem, e aqui embaixo, em cada ata, tem que constar uma lista de presença. A lista de presença, se for uma reunião online, pode ser só um print da reunião. A gente sabe que, por exemplo, às vezes pode ser que, sei lá, tenha tido 15 pessoas na reunião, mas só 10 apareceram no print. Não precisem ficar neurados com isso. Não vai ser uma questão tão grande assim. O que vocês estão falando aqui, gente? Que eu me perco, às vezes, tentando entender o que vocês estão comentando. Se eu tenho que responder alguma coisa. Tá tudo certo? Bom. Aqui. A lista de presença pode ser um print da reunião. Não se preocupem se não aparecer todo mundo que estava na reunião, se aparecer no print ou não, entendeu? Só tem que ter para a gente saber que vocês fizeram a reunião. No final, depois que vocês colocarem todas as atas, vocês
vão ter o parecer de assinaturas, que vocês precisam anexar nessa parte. Como a gente falou mais no início, se não teve como vocês pegarem essa assinatura agora nesse momento de pandemia do coronavírus e tudo mais, a gente sabe que é difícil e não é recomendável que vocês saiam por aí se encontrando com pessoas e pegando assinaturas e tudo mais. A gente sabe que pode ser complicado. Então, se vocês podem pegar assinaturas eletrônicas, né, dos conselheiros e do presidente e de vocês mesmos, e anexar aqui no parecer de assinaturas, assinar de maneira eletrônica. Se vocês não conseguirem fazer isso, também não tem problema, nós não vamos desconsiderar os relatórios de vocês por não terem assinaturas nesse primeiro trimestre, por conta do que está acontecendo. Mas, é claro que se vocês conseguirem as assinaturas, fica muito mais fácil e muito melhor para a gente, porque fica mais correto dentro do que é esperado, né? E daí, depois disso, vocês anexam os ofícios aqui nesta parte. Se vocês não enviaram e nem receberam nenhum tipo de ofício no trimestre, vocês não precisam enviar essa última parte dos ofícios, né? Vocês podem descartar essa última folha. Pode ser assinatura digital. E sim, as assinaturas são no final do trimestre com todas as atas. Vocês pegam aqui, ó. Eu, companheiro Léo, daí o nome de vocês, secretário do Léo Clube e tal, confirmo que as atas número, sei lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Teve 5 atas no trimestre. Foram lidas e assinadas por mim, pelo presidente e pelo conselheiro. Para que vocês não tenham que assinar cada ata uma por uma, entendeu? No final do trimestre, tem um parecer ali com todas as assinaturas de todas as atas. A pessoa faz a assinatura, tira uma foto e vocês pegam e colam ali. Mas, claro, né, pessoal, a pessoa tem que ter lido a ata, você tem que mandar tudo para ela bonitinho. Mas pode ser assim, dessa forma. Vocês anexam a assinatura ali, pede para ela escrever num papelzinho que dê para vocês tirarem uma foto boa, assim, de boa qualidade, vocês podem colocar ali. Acho que de RTA, relatório de atos também é isso. Mais alguma dúvida em relação aos relatórios e como fazer? Ó, o Davor falou que ajuda na questão das assinaturas aí. Campanhas online, fotos podem ser só os prints dos compartilhamentos? Como assim? Tu diz... tipo, vocês fizeram... Se vocês tiverem a arte da campanha, pode ser a arte da campanha. Tipo... Pode ser, qualquer coisa que comprove que aquela campanha... No Léo Clube daí, quando tinha campanha online, a gente postava uma foto do post, sabe? Um print do post em si. Isso aí. Mais alguma dúvida? Tá, acho que eu vou parar e daí nós podemos continuar. Quer continuar, Lari? Eu vou por aqui. Aqui, então, vocês estão enxergando? Já carregou? Sim, tá. Sim, carregou. Então, aqui, então, a princípio, nossos prazos, né? A gente não vai mudar. Então, o primeiro trimestre, dia 5 de outubro. O segundo, dia 5 de janeiro. O terceiro, dia 5 de abril, né, 2021. E o quarto, dia 20 de 6 de 2021 também. Acho que cortou teu áudio, Lari.
Foi minha internet. Ela travou aqui para mim também. Ai, achei que tivesse sido eu. Acho que a internet dela... Mas eu não sou um bom padrão, só para constar. Eu estou usando a internet do vizinho, porque faz 2 meses que eu não consigo arrumar a minha. Não, mas acho que se eu tô te ouvindo, tu tá me ouvindo. O Davor também caiu. Então, Sim, acho que... mas a internet do teu vizinho é boa, então. Né? É que é lado a lado, sabe? É da parede, assim. Sala, isso? Larissa! Volta, menina! Eu tava falando, travou aqui, daí eu fechei aqui. Não sei porque eu falo com a câmera aberta, tranca tudo essa merda. Vocês escutaram o que eu falei? Não. Tu só tava falando das datas, só. Ah, mas era mais isso, né? Das datas, nosso contato. Eu pedi se tu queria que eu acho que me dá uma mostrada no manual de protocolo. Tipo, meio por cima, assim, se eu precisar olhar. Sim, eu só quero falar que esses dias aqui são os últimos dias que a gente vai receber os relatórios. Vocês podem enviar antes, inclusive é até melhor que vocês enviem antes, porque daí a gente pode ver se tiver alguma coisa que vocês precisem mudar, a gente pode dar um feedback mais rapidinho para vocês terem tempo de mudar a tempo do prazo final. Mas a gente pede, por favor, porque vocês se atentem nessas datas e não deixem elas passar, porque a gente também tem data para enviar o nosso relatório para o DM. E a gente precisa principalmente do RTMA de vocês para fazer o nosso relatório. E daí, então, esses dias são específicos para que a gente tenha o tempo hábil para conseguir fazer o nosso próprio relatório. Eu acho que é isso, por enquanto. Eu tinha alguma coisa que eu precisava falar, que estava na minha cabeça agora. Do MyLCI. MyLCI. Não, do MyLCI. Ah, sim, tá, do MyLCI. Pessoal, a questão do MyLCI é uma questão problemática, porque o site em si não tem mistério em usar. A questão é que muitas pessoas não conseguem acessar o site. Dá erro na hora de entrar, ou entra e não consegue mexer no cadastro. Então, se a gente fosse ficar aqui, usar essa oficina para falar sobre o MyLCI, a gente ia passar a tarde inteira aqui. Já é 13h15, 13h17. Então, ia dar muito tempo. E a questão do MyLCI é uma questão mais pontual de cada clube, porque tem clubes que não tem problema nenhum, secretários que, estava vendo o formulário que vocês responderam, secretários que conseguem usar perfeitamente, secretários que não sabem o que é o MyLCI. Então, a gente resolveu que vai ser melhor que mais para o final desse trimestre, a gente quer fazer uma reunião em privado com cada um dos clubes. Porque como a gente não vai poder fazer visita com vocês no primeiro trimestre, para que pelo menos a gente possa sentar e conversar um pouco mais sobre as especificidades de cada clube. Olha, eu falando palavra que eu não sei falar, né? Mas sobre o que é específico de cada clube, sobre as dificuldades de vocês, e daí, nesse dia, a gente conversa melhor sobre o MyLCI. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês... peçam para o antigo Sacred Club que ele tem um print como foi colocado dirigente, lá aparece no meu telefone. Exato, isso que a Sabrina falou, bastante importante. Então, a questão do MyLCI, o que a gente vai fazer? Junto com os documentos que a gente vai mandar para vocês, o link com todos os modelos, todos os relatórios, todos os manuais, a gente vai enviar junto um manual que a Sabrina e a Andrea fizeram no AL passado delas. A gente não mudou nada, a gente não mudou nenhum logo, tá tudo lá do jeitinho que elas fizeram, sobre como criar a conta e acessar o MyLCI. Lá tá muito bem explicado o que vocês têm que fazer, com prints, tudo assim, perfeitinho, para vocês tentarem criar suas contas e acessarem. Então, a gente vai mandar para vocês, quando concede o acesso após o cadastro nova diretoria, tu não tem o acesso
Davor. Aí. Então, vão tentando criar suas contas. Se vocês já têm conta e não conseguem acessar, daí já tentem usar as contas dos conselheiros, porque, por exemplo, no El Clubiraí, quando eu era secretário, a minha conta eu não conseguia usar para mudar, tipo, dirigente, adicionar atividade do clube, eu não e, teoricamente, secretários, presidentes e conselheiros podem mexer nessas coisas, mas eu, com a minha conta de secretário do clube, não conseguia, então eu tinha que usar a conta da conselheira. Então, Davor, tenta utilizar, ver quem é o conselheiro do clube de vocês, eu não sei quem é, pede se ele tem acesso, o acesso dele do MyLCI e tenta utilizar. Porque às vezes eu não sei qual é o bug que o MyLCI tem, eu não sei se é uma questão de quem cadastrou, e isso é uma coisa que eu mesmo vou ter que ler mais a respeito, estudar mais, para conseguir ajudar melhor vocês nesse processo. Por enquanto, o que a gente vai fazer é deixar esse manual sobre como criar sua conta e acessar o MyLCI. E daí, ainda nesse trimestre, quando a gente for fazer a reunião individual com cada clube, a gente pega um tempo da reunião para falar só sobre o MyLCI. O que vocês acham? Pode ser assim? Até porque a gente vê melhor, né, qual que alguns clubes já conseguem acessar, já conseguem mexer, outros não conseguem, e assim a gente consegue ver a questão individual, né, de cada clube e assessorar melhor, né, a gente vai divulgar ainda as datas, fazer 2 clubes por dia, vamos ver como fica melhor para vocês também. Isso, Camila. Por enquanto, tentem acessar, tentem criar a conta de vocês, sigam a dica ali da Sabrina, e tentem mexer no MyLCI. Tentem entender um pouco mais sobre a plataforma em si. E qualquer clube que não consiga de jeito nenhum ter acesso, a gente vê o caso específico de cada clube nessa reunião individual. Ou se precisar com mais urgência, só chamar a gente também, né? WhatsApp. Qualquer coisa, se vocês precisarem, tipo, algo, podem chamar a gente também, que a gente senta e resolve. Se não, a gente conversa mais para frente a respeito disso. A gente pensou nessa questão das reuniões, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai começar as visitas, né? Então é melhor assim, porque geralmente é no primeiro relatório que o pessoal tem mais dificuldade. Então acho que vai ajudar bastante esse assessoramento individual. Tem mais alguma coisa, Lari, para falar pro pessoal? Acho que só tem as referências depois aqui. Sim, Bina. Só o que eu quero é uma visita. Eu quero uma aglomeração, calor humano, pessoas. Beijos e abraços. Só o que eu quero. Um eventinho. Deixa eu ver. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pessoal, podem mandar. Eu não sei se eu consegui explicar tudo certinho, porque eu não acho que eu seja uma pessoa muito didática. Assim como eles estão nervosos com o cargo, a gente tá nervoso também, né? Sim, é importante deixar claro que eu e a Lari, a gente não sabe tudo, a gente também tá aprendendo muita coisa, assim como vocês. A gente também tá nervoso com o cargo, também pode não ser a primeira vez na secretaria, mas é a nossa primeira vez na secretaria distrital. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, olha, da secretaria ou não, quer desabafar sobre a vida, podem chamar a gente. A gente quer muito encontrar vocês pessoalmente, que é a nossa oficina pessoal. Ai, Camila, infelizmente, no momento, abraço não está rolando. Mas no primeiro evento que tiver, a gente faz uma oficina.
e a gente se abraça todo mundo e conversa horrores. Por enquanto, nossos encontros vão ter que ser assim, que é o que estou dando para fazer no momento. Ai, obrigado, gente. Qualquer coisa que ainda tiver dúvida, como eu falei, nos chamem. Vamos fazer, se vocês quiserem, a gente pode fazer outra reuniãozinha dessas mais pra frente. Vamos tomar um tererê na praça, capaz, tô brincando. Oi? Vou tomar um tererê no Meet. É uma boa mesmo. Uma hora a gente se liga, faz uma outra reunião dessas no Meet, só pra ficar conversando. Churras pelo Meet. A gente faz uma festa. Eu botar umas músicas aqui, parece que no... A gente acha alguma coisa, aquelas rádio online. Fazer um churras, cada um manda um pedaço de carne pro secretário. Pessoal, eu sei, o Davor, não é o Davor aqui. Alguém vai ter uma oficina agora que tinha falado, que tinha a oficina do vice, né? Que vai começar daqui a pouquinho. Então, eu acho que vamos encerrar essa oficina aqui por aqui. Até porque nós estamos com quanto já de gravação? 1 hora e pouco? Uma O hora pessoal da... quase. Pra não brigarem com a gente de quantidade de tempo de arquivo que a gente vai ter que mandar. E liguem suas câmeras pra gente dar um printzinho. Eu tava vendo a nominata. O Davor tem 6 cargos. Eu nunca vi uma pessoa com tanto cargo. Hugo, tu dá o print que eu vou tirar uma pro story, tá? Tá, só peraí que tem um negocinho de mudar o layout aqui. Aparecer todo mundo. Socorro, me fixei. Ai, meu Tirei. Deus. Ai, meu pai. Tá, vai ter que ser assim. É no mosaico, acho, ali do lado. Onde? Alterar layout mosaico. Ai, não consigo fazer isso. Faça tu. Já fiz. Tira o print então, minha amiga. Tá bom. No 3, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Foi? Agora uma pro story lá do Instagram do distrito. Peraí, deixa eu pôr um efeitinho. Lindos! Então, pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se fala no grupo. E era isso. Qualquer coisa é só chamar a gente. Não precisam ter vergonha. Sim. Muita gente tem vergonha. Eu tinha muita vergonha também de chamar, então. Então era isso. Beijos. Tchau, pessoal. Até mais. A gente vai se falando. Qualquer coisa, estamos aí. Beijos. Ai, tem que parar a gravação, né? Tinha esquecido. Ia dizer, senão eu vou receber a cartinha.